Avó revela segredo chocante. Pai aterrorizava a filha enquanto o irmão vivia horrores. Era uma manhã sombria quando Ana, ainda em estado de choque pela perda de sua avó, decidiu limpar o sótão da velha casa de madeira onde ela crescera. A poeira pairava no ar e a luz filtrava-se entre as ripas da madeira, criando sombras dançantes. Enquanto arrastava caixas de memórias, algo se destacou. Uma caixa antiga, desgastada pelo tempo, mas com um brilho peculiar. O olhar de Ana se iluminou. O que poderia haver ali? Segredos? Histórias? Com um movimento hesitante, ela levantou a tampa. Dentro da caixa havia cartas surradas, amareladas e lacradas com cera vermelha, como se guardassem algo mais que palavras. Ao abrir a peneira, um frio percorreu sua espinha. A letra de sua avó, firme e vigorosa, revelava um mundo que Ana nunca imaginara. Histórias de traições, de uma infância marcada por silêncios e segredos, e principalmente um nome que a deixou perplexa: seu pai. Ele aterrorizava sua irmã. Em sua mente, um nó tomou conta de sua garganta. Como ele, uma figura respeitada na cidade, poderia ter feito algo tão horrível? Ana não conseguia compreender. Suas memórias de infância eram de um pai protetor, carinhoso. O que havia por trás daquela imagem? Enquanto folheava as cartas, ela sentiu uma presença ao seu lado. Era seu irmão, Rafael, com o rosto pálido e olhos cheios de tristeza. Ele também havia ouvido os sussurros dos fantasmas que habitavam a casa. Sombras de um passado que começava a se revelar. Você leu isso? Era quase um sussurro. Ana assentiu, o medo se tornando palpável entre eles. A tensão era como um fio prestes a romper. O que mais sabemos? Perguntou Rafael. A frustração em seu tom era inegável. Ana sabia que lidavam cada um na sua maneira, mas aquele peso parecia insuportável. O que mais aquele passado cruel lhes ocultava? Decidiram ir atrás de respostas, com Lucas, o amigo leal de Ana, ao seu lado. Eles se prepararam para confrontar seu pai, agora um homem debilitado e recluso, mas ainda assim aterrador. O coração de Ana batia acelerado. Não tinha certeza do que encontraria, mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. Era o momento certo. Enquanto caminhavam até a casa do pai, uma pergunta pairava sobre eles. Até onde estariam dispostos a ir em busca da verdade? Ana sentiu um frio na barriga. E se a verdade que buscavam fosse ainda mais devastadora do que as mentiras que já carregavam? Ela olhou para Lucas e Rafael. O terror e a coragem misturavam-se em seu ser. O futuro estava repleto de incertezas, e a incógnita sobre a verdadeira natureza de sua família a consumia. As revelações poderiam mudar tudo, mas o que exatamente poderiam trazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Era o momento certo.
Enquanto caminhavam até a casa do pai, uma pergunta pairava sobre eles. Até onde estariam dispostos a ir em busca da verdade? Ana sentiu um frio na barriga. E se a verdade que buscavam fosse ainda mais devastadora do que as mentiras que já carregavam? O caminho parecia mais longo do que o habitual. Cada passo trazia consigo a expectativa e o medo. O sol, que antes brilhava, agora se escondia atrás de nuvens escuras, cobrindo tudo com uma sombra pesada. Ana olhou para Lucas e Rafael, ambos com rostos pálidos. O coração dela batia forte, pulsando como uma metralhadora descontrolada. Quando chegaram à casa, a porta rangia ao ser empurrada. O ar estava pesado, cheirando a um passado esquecido. Então, ao entrarem, um grito rasgou o silêncio. Não era apenas um grito qualquer. Era a voz aguda da mãe deles, Marisa. O que vocês estão fazendo aqui? Ela apareceu como uma sombra na sala, os olhos arregalados e cheios de pavor. Ana e Rafael trocaram olhares perplexos. Mãe, o que você está fazendo aqui? O tom da voz dele tinha um misto de confusão e indignação. Bobagens não, Rafael, você não sabe o que isso significa. A urgência nas palavras dela pareceu estranha, como se algo estivesse muito errado. Ana não entendeu. Do que você está falando? A tensão na sala aumentava, e cada um parecia carregar um segredo que nunca haviam compartilhado. Com uma expressão de desespero, Marisa se virou e pegou uma caixa do chão, semelhante àquela que Ana encontrara no sótão. Era uma caixa menor, mas quando suas mãos tremiam ao abrir, o som de papéis se arrastando parecia ecoar como uma sirene. Não deviam ter vindo! Não deviam ter feito isso! Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia também uma raiva escondida. Rafael se aproximou, tímido, mas decidido. O que você esconde de nós? Por que você estava no sótão da vovó? A voz dele se levantou, forte, quebrando a tensão. Marisa hesitou, e o ambiente parecia pesar ainda mais. Foi então que a reviravolta aconteceu. A culpa não é dele, é minha. Eu não queria que soubessem, mas seu pai não é o único. Eu fiz coisas que mudaram nossas vidas e que vocês precisam entender. Ela gaguejou, as palavras escapando de sua boca como um veneno. O choque abalou Ana. Seu coração disparou novamente. O que ela queria dizer? Como assim, mãe? Ana mal podia acreditar no que ouvia. A figura da mãe, sempre forte, sempre protetora, agora parecia desmoronar diante deles. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O chão pareceu puxar o tapete sob os pés de Ana. Tudo o que ela conhecia estava desmoronando. Ela não sabia se sentia raiva ou dor. O que você fez? Ela sussurrou, o nó na garganta apertando. Cada letra da frase era como um golpe. Marisa caiu em prantos e Ana, em estado de choque, sentiu o mundo girar ao seu redor. O passado não era apenas manchado por seu pai. A mãe, a quem sempre confiou, agora revelava uma história de horror ainda mais profunda. O que mais ela escondia? Como isso poderia afetar o que eles eram? Enquanto a tempestade da revelação se formava dentro de Ana, o ar ficou ainda mais denso. Ela se deu conta de que nada seria como antes. E o que mais eles não sabiam? Uma única pergunta martelava em sua mente. Até onde a verdade se estendia? E quanto mais devastadora ela poderia ser? O futuro estava completamente em aberto e aterrorizante. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça.
Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem! Era para proteger vocês! Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando. Pegaram os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós. Eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês? Ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim, morto? As revelações sobre ele. Agora, a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não, isso não. Pode ser. Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso, depois de tudo que acabamos de descobrir? O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos viraram-se ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia. O maçom. O passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. E as palavras de Helena explodiram como chamas em um incêndio. A verdade, que parecia tão próxima, agora era um labirinto intrincado e aterrador. Como você pôde voltar? O que mais você sabe? E por que você não nos procurou antes? A cada pergunta, o ambiente pulsava com uma energia caótica. O que mais estava para ser revelado?
Quem era realmente seu pai? E o que aquelas memórias escondidas significavam para o futuro deles? Ana sentiu uma onda de desespero. Quanto mais buscavam a verdade, mais segredos eram desenterrados. O passado não era apenas uma sombra, era um monstro viscípede que assombrava cada um deles. E na confusão de sentimentos, memórias e revelações, uma pergunta ainda pairava. Até onde estavam dispostos a ir para desemaranhar essa trama horrível? O silêncio voltou a reinar, mas as respostas estavam mais longe do que nunca. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem! Era para proteger vocês! Eu não queria que nada disso acontecesse! Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim, morto? As revelações de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não, isso não pode ser! Ele estava no hospital! Eu precisei me encontrar com ele! Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que acabamos de descobrir? O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta, e agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços, e cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos viraram-se ao
Mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia. Uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha e as palavras de Helena explodiram como chamas em um incêndio. A verdade, que parecia tão próxima, agora era um labirinto intrincado e aterrador. Como você pôde voltar? O que mais você sabe? E por que você não nos procurou antes? A cada pergunta, o ambiente pulsava com uma energia caótica. O que mais estava para ser revelado? Quem era realmente seu pai? E o que aquelas memórias escondidas significavam para o futuro deles? Una sentiu uma onda de desespero. Quanto mais buscavam a verdade, mais segredos eram desenterrados. Helena olhou diretamente para Ana e Rafael, seus olhos com raiva e tristeza. Vocês têm que entender. A culpa é de vocês também. Vocês foram parte disso. A verdade é maior do que imaginam. E o que seu pai fez, isso não foi só por causa da sua mãe. O ambiente parecia oscilar. O que você quer dizer? Ana perguntou, a voz falhando enquanto seus pés pareciam colados ao chão. Vocês são frutos de um pacto que impulsionou tudo isso. E não foram apenas segredos que definem as suas vidas. O que aconteceu com a nossa família é apenas o começo. Um ciclo que nunca acaba e agora está se aproximando de você. Ana mal conseguiu responder. Entre os ecos daquele pânico, algo estalou dentro dela. O passado não era apenas uma sombra. Era um monstro viscípede que assombrava cada um deles. E na confusão de sentimentos, memórias e revelações a ir para desemaranhar essa trama horrível. O silêncio se fez novamente, mas agora a sensação de que algo maior, mais maligno, estava à espreita enchia o ar. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram, como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem. Era para proteger vocês. Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga! E seu pai,
O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito, rompendo o silêncio, fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Morto? As revelações sobre ele, agora a ideia de que ele não estava mais lá! O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não! Isso não pode ser! Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que acabamos de descobrir? O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos viraram-se ao mesmo tempo, o coração acelerado. Figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia, uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. E as palavras de Helena explodiram como chamas em um incêndio. A verdade, que parecia tão próxima, agora era um labirinto intrincado e aterrador. Como você pôde voltar? O que mais você sabe? E por que você não nos procurou antes? A cada pergunta, o ambiente pulsava com uma energia caótica. O que mais estava para ser revelado? Quem era realmente seu pai? E o que aquelas memórias escondidas significavam para o futuro deles? Ana sentiu uma onda de desespero. Quanto mais buscavam a verdade, mais segredos eram desenterrados. Helena olhou diretamente para Ana e Rafael, seus olhos com raiva e tristeza. Vocês têm que entender. A culpa é de vocês também. Vocês foram parte disso. A verdade é maior do que imaginam. E o que seu pai fez, isso não foi só por causa da sua mãe. O ambiente parecia oscilar. O que você quer dizer? Ana perguntou, a voz falhando enquanto seus pés pareciam colados ao chão. Vocês são frutos de um pacto que impulsionou tudo isso. E não foram apenas segredos que definem as suas vidas. O que aconteceu com a nossa família é apenas o começo. Um ciclo que nunca acaba. E agora está se aproximando de você. Ana mal conseguiu responder. Entre os ecos daquele pânico, algo estalou dentro dela. O passado não era apenas uma sombra. Era um monstro viscípede que assombrava cada um deles. E na confusão de sentimentos, memórias e revelações, uma única pergunta ainda pairava.
Até onde estavam dispostos a ir para desemaranhar essa trama? Horrível! O silêncio se fez novamente, mas agora a sensação de que algo maior, mais maligno, estava à espreita enchia o ar. Nesse momento, a luz da sala piscou de forma irregular e, subitamente, a porta da frente se abriu com um estrondo, arrastando os olhares de todos. Uma figura apareceu, uma mulher alta, com um semblante frio e poderoso. Usava um vestido negro e seu cabelo longo flutuava como se estivesse sob a influência de alguma força invisível. O pacto deve ser cumprido, disse ela com uma voz que ecoou na sala gelada. Ana, Rafael e Lucas congelaram. O corpo de Marisa se enrijeceu. O que você está fazendo aqui? A voz dela estava entre o ameaçado e o desesperado. A estranha sorriu. Vocês achavam que poderiam escapar dele? O que está feito não pode ser desfeito. E quem tenta se libertar, paga um preço. Ana sentiu o estômago revirar. O que ela queria dizer? A tensão na sala era palpável. Um clima de desespero pairava no ar. Algo terrível estava prestes a acontecer. Vocês não sabiam, mas a culpa não é só de nós, Marisa murmurou, o rosto em sombra. Ela olhou para a mulher e depois para os fios. Oh, meu Deus, eu não posso! A mulher estendeu a mão e uma luz branquíssima iluminou o ambiente. Um grito ecoou. Não era apenas um som. Era um clamor do mais profundo do ser. O que você fez com ele, Marisa? Ele não foi um sacrifício à toa. O preço que você paga é eterno. A cena congelou-se, os olhares se cruzando em um misto de horror e entendimento. E dentro daquelas palavras cheias de poder, Ana sentiu a verdade primordial se desdobrando como um livro amaldiçoado. As sombras da sala começaram a dançar, e o futuro ficou entrelaçado com o passado. O que seria da família agora? O que mais estava por vir naquela espiral de caos e dor? A resposta se escondia nas sombras, e a busca pela verdade estava longe de terminar. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva. Tristeza. Medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem! Era para proteger vocês! Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês
Ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Morto? As revelações sobre ele, agora a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, expressão horrorizada. Não! Isso não pode ser! Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que acabamos de descobrir. O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos viraram-se ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia. Uma sombra do passado do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, os cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais tenso. Ana sentiu um frio na espinha, e as palavras de Helena explodiram como chamas em um incêndio. A verdade que parecia tão próxima, agora era um labirinto intrincado e aterrador. Como você pôde voltar? O que mais você sabe? E por que você não nos procurou antes? A cada pergunta, o ambiente pulsava com uma energia caótica. O que mais estava para ser revelado? Quem era realmente seu pai? E o que aquelas memórias escondidas significavam para o futuro deles? Ana sentiu uma onda de desespero. Quanto mais buscavam a verdade, mais segredos eram desenterrados. Helena olhou diretamente para Ana e Rafael, seus olhos com raiva e tristeza. Vocês têm que entender. A culpa é de vocês também. Vocês foram parte disso. A verdade é maior do que imaginam. E o que seu pai fez? Isso não foi só por causa da sua mãe. O ambiente parecia oscilar. O que você quer dizer? Ana perguntou, a voz falhando enquanto seus pés pareciam colados ao chão. Vocês são frutos de um pacto. Um pacto que impulsionou tudo isso. E não foram apenas segredos que definem as suas vidas. O que aconteceu com a nossa família é apenas o começo. Um ciclo que nunca acaba e agora está se aproximando de você. Ana mal conseguiu responder. Entre os ecos daquele pânico, algo estalou dentro dela. O passado não era apenas uma sombra, era um monstro viscípede que assombrava cada um deles. E na confusão de sentimentos, memórias e revelações, uma pergunta pairava. Até onde estavam dispostos a ir para desemaranhar essa trama horrível? O silêncio se fez novamente, mas agora a sensação de que algo maior, mais maligno, estava à espreita enchia o ar. Nesse momento, a luz da sala piscou de forma irregular e, subitamente, a porta da frente se abriu com um estrondo, arrastando os olhares de todos. Uma figura apareceu, uma mulher alta, com um semblante frio e poderoso, usando um vestido negro que parecia absorver a luz ao seu redor.
O pacto deve ser cumprido, disse ela, com uma voz que ecoou na sala gelada. Ana, Rafael e Lucas congelaram. O corpo de Marisa se enrijeceu. O que você está fazendo aqui? A voz dela estava entre o ameaçado e o desesperado. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês achavam que poderiam escapar dele? O que está feito não pode ser desfeito. E quem tenta se libertar paga um preço. Ana sentiu o estômago revirar. O que ela queria dizer? A tensão na sala era palpável. Um clima de desespero pairava no ar. Algo terrível estava prestes a acontecer. Vocês não sabiam. Mas a culpa não é só de nós. Marisa murmurou, o rosto em sombra. Ela olhou para a mulher e depois para os filhos. Oh, meu Deus, eu não posso. A mulher estendeu a mão e uma luz branquíssima iluminou o ambiente. O chão tremeu e as paredes da casa pareciam vibrar. O que você fez com ele, Marisa? Ele não foi um sacrifício à toa. O preço que você paga é eterno. Um grito ecoou e todas as janelas da casa se estouraram. A pressão do ar explodindo como um canhão. Ana se virou para a mãe, mas um choque atravessou seu corpo. A mulher mirava diretamente para ela agora, com olhos que pareciam conhecer todos os segredos do universo. Ana? A mulher chamou com uma voz suave, mas carregada de poder. Você é a chave, a única que poderá quebrar o ciclo, e para isso precisará fazer uma escolha. Ana estava paralisada. O que essa mulher queria dizer? O que ela poderia escolher? As palavras dela reverberavam na sala e o silêncio ficou ensurdecedor. Rafael e Lucas estavam a seu lado, mas Ana sentia que essa era uma batalha apenas dela. Escolha entre salvar sua mãe ou salvar você mesma. A declaração caiu como uma bomba. Uma vida deve ser sacrificada para que a outra continue. Ana sentiu um frio cortante. O que estava acontecendo? Olhando para a mãe, vendo a expressão de desespero e de amor, mas também entendendo que um peso enorme repousava sobre seus ombros. Como ela poderia tomar uma decisão assim? O mundo começou a girar. E tudo ficou embaçado ao seu redor. A mulher sorriu mais uma vez. A escuridão ao redor tomando forma. E lembre-se, a verdade é mais dolorosa do que a mentira. O que você escolher pode mudar tudo. Agora a escolha é sua. Ana olhou nos olhos da mãe, depois para a irmã, depois para a figura enigmática na sala. A lâmina do destino estava sobre eles, e o tempo escorreu como areia entre os dedos. As palavras ecoavam em sua mente, mas ela sabia. Não havia como voltar atrás. O futuro estava em seus braços, mas qual caminho ela escolheria seguir? Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem! Era para proteger vocês! Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser
tão horrível que a levaria a fazer algo assim. Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. O nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós. Eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto! As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim, morto? As revelações sobre ele? Agora a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa. A expressão horrorizada. Não, isso não pode ser. Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que acabamos de descobrir. O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael? Chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam compreender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos se virarem ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha. Ninguém sabia que existia uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal conseguiu sair. O que resta da nossa família? O que você fez? Helena respondeu com ferocidade. Essa vida que vocês chamam de normal foi construída em mentiras. Seu pai e sua mãe, eles não são os únicos responsáveis. Quem realmente gerou toda essa dor somos nós. Nós dois. E agora ele está voltando. Ana não entendeu. Voltando? Como assim? Nesse instante, uma onda de energia percorreu a sala. A mulher em vestido negro olhou para Helena e sorriu. Você finalmente trouxe a luz, criança. Agora, todos vocês descobrirão a verdade. Com um gesto. Rápido! A mulher ergueu a mão e a casa começou a tremer. As paredes vibravam, o chão rangia e os papéis que Ana segurava começaram a brilhar intensamente. As imagens contidas nas cartas começaram a se desenrolar diante deles, enquanto a realidade se distorcia. Ana viu flashes da infância de sua mãe.
Os rostos de pessoas que não reconhecia. Sussurros de promessas e juramentos de um pacto obscuro. A imagem de seu pai. Não mais um homem venerado, mas um homem com mãos sujas de sangue e segredos apareceu. E junto dele, a silhueta de uma mulher que não era outra senão a figura misteriosa que os encarava agora. Ela era o amor dele. Pague pelo seu erro, gritou Helena, enquanto mais memorias se proyectaban. Anexos de una infancia perdida y promesas quebradas aparecieron y desaparecieron en flashes. Ana se sintió tonta. ¿O qué estaba aconteciendo? O pasado se desdobraba y a verdadeira linaje da familia era revelada. Vocês están ligados a ese pacto. No son apenas vítimas. Vocês são parte dele. As palavras da mulher reverberaram e algo dentro de Ana quebrou. O que mais estava escondido? O jogo estava apenas começando. Um vazio esmagador tomou conta dela. As memórias de um passado diferente passaram pela mente. E então, um grito horrendo rasgou seu peito. Lucas, que havia ficado em silêncio até então, se inclinaram em dor. Não, não pode ser! Eles me disseram que... Sua voz se partiu. Os olhos dele brilhavam de horror, enquanto se tornavam vidrados. Olhou assustada. O que você está fazendo, Lucas? Ele soltou um riso nervoso. Vocês achavam que eram apenas filhos de um erro? Não, Ana. Você não sabe? A verdade é que sou filho de seu pai também. E isso não acaba por aqui. Ana paralisou, a insônia da verdade a abraçando. O ar ficou denso, até que ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O futuro dela, o que restava da sua família, dependia das escolhas que nunca fez. E aquela revelação apenas começava a desmoronar tudo. Então, o que somos realmente? Perguntou Rafael, a voz dele mal saindo. As palavras ecoaram na sala como um trovão, e a única coisa que Ana conseguia pensar era: até onde tudo isso a levaria? O presente estava prestes a se transformar em passado, e elas precisavam se preparar para as consequências. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe confuso. Papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem. Era para proteger vocês. Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível. Preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim morto?
As revelações sobre ele. Agora a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não, isso não pode ser. Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que acabamos de descobrir? O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos se viraram ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia. Uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra, eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal conseguiu sair. O que resta da nossa família? O que você fez? Helena respondeu com ferocidade. Essa vida que vocês chamam de normal foi construída em mentiras. Seu pai, sua mãe, eles não são os únicos responsáveis. Quem realmente gerou toda essa dor somos nós. Nós dois. E agora ela está voltando. Ana não entendeu. Voltando? Como assim? Nesse instante, uma onda de energia percorreu a sala. A mulher em vestido negro olhou para Helena e sorriu. Você finalmente trouxe à luz, criança. Agora todos vocês descobrirão a verdade. Com um gesto rápido, a mulher ergueu a mão e a casa começou a tremer. As paredes vibravam, o chão rangia e os papéis que Ana segurava começaram a brilhar intensamente. As imagens contidas nas cartas começaram a se desenrolar diante deles enquanto a realidade se distorcia. Ana viu flashes da infância de sua mãe, os rostos de pessoas que não reconhecia, sussurros de promessas e juramentos de um pacto obscuro. A imagem de seu pai, não mais um homem venerado, mas um homem com mãos sujas de sangue e segredos, apareceu. E junto dele, a silhueta de uma mulher que não era outra senão a figura misteriosa que os encarava agora. Ela era o amor dele! Paguei pelo seu erro, gritou Helena, enquanto mais memórias se projetavam, anexos de uma infância perdida e promessas quebradas apareceram e desapareceram em flashes. Ana se sentiu tonta. O que estava acontecendo? O passado se desdobrava e a verdadeira linhagem da família era revelada. Vocês estão ligados a esse pacto. Não são apenas vítimas. Vocês são parte dele. As palavras da mulher reverberaram e algo dentro de Ana quebrou. O que mais estava escondido? O jogo estava apenas começando. Um vazio esmagador tomou conta dela. As memórias de um passado diferente passaram pela mente. E então,
Um grito horrendo rasgou seu peito. Lucas, que havia ficado em silêncio até então, se inclinou em dor. Não! Não pode ser! Eles me disseram que... Sua voz se partiu. Os olhos dele brilhavam de horror, enquanto se tornavam vidrados. Ana olhou assustada. O que você está fazendo, Lucas? Vocês achavam que eram apenas filhos de um erro? Não, Ana. Você não sabe. A verdade é que sou filho de seu pai também. E isso não acaba por aqui. Ana paralisou, a insônia da verdade abraçando. O ar ficou denso até que ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O futuro dela, o que restava da sua família, dependia das escolhas que nunca fez. E aquela revelação apenas começava a desmoronar tudo. Então, o que somos realmente? Perguntou Rafael, a voz dele mal saindo. As palavras ecoaram na sala como um trovão. E a única coisa que Ana conseguia pensar era até onde tudo isso a levaria. O presente estava prestes a se transformar em passado, e elas precisavam se preparar para as consequências. Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Ha! Vocês não entendem. Era para proteger vocês. Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas esporriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim, morto? As revelações sobre ele. Agora, a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não, isso não pode ser! Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que acabamos de descobrir. O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços. E cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável.
Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio, e a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos se viraram ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia, uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra, eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal conseguiu sair. O que resta da nossa família? O que você fez? Helena respondeu com ferocidade. Essa vida que vocês chamam de normal foi construída em mentiras. Seu pai, sua mãe, eles não são os únicos responsáveis. Quem realmente gerou toda essa dor somos nós. Nós dois. E agora, ela está voltando. Ana não entendeu. Voltando? Como assim? Nesse instante, uma onda de energia percorreu a sala. A mulher em vestido negro olhou para Helena e sorriu. Você finalmente trouxe a luz, criança. Agora todos vocês descobrirão a verdade. Com um gesto rápido, a mulher ergueu a mão e a casa começou a tremer. As paredes vibravam, o chão rangia e os papéis que Ana segurava começaram a brilhar intensamente. As imagens contidas nas cartas começaram a se desenrolar diante deles, enquanto a realidade se distorcia. Ana viu flashes da infância de sua mãe, os rostos de pessoas que não reconhecia, sussurros de promessas e juramentos de um pacto obscuro. A imagem de seu pai, não mais um homem venerado, mas um homem com mãos sujas de sangue e segredos, apareceu. E junto dele, a silhueta de uma mulher que não era outra senão a figura misteriosa que os encarava agora. Ela era o amor dele. Paguei pelo seu erro, gritou Helena, enquanto mais memórias se projetavam. Anexos de uma infância perdida e promessas quebradas apareceram e desapareceram em flashes. Ana se sentiu tonta. O que estava acontecendo? O passado se desdobrava e a verdadeira linhagem da família era revelada. Vocês estão ligados a esse pacto. Não são apenas vítimas. Vocês são parte dele. As palavras da mulher reverberaram e algo dentro de Ana quebrou. O que mais estava escondido? O jogo estava apenas começando. Um vazio esmagador tomou conta dela. As memórias de um passado diferente passaram pela mente. E então, um grito horrendo rasgou seu peito. Lucas, que havia ficado em silêncio até então, se inclinou em dor. Não, não pode ser! Eles me disseram que... Sua voz se partiu. Os olhos dele brilhavam de horror enquanto se tornavam vidrados. Ana olhou assustada. O que você está fazendo, Lucas? Vocês achavam que eram apenas filhos de um erro? Não, Ana. Você não sabe? A verdade é que sou filho de seu pai também. E isso não acaba por aqui. Ana paralisou, a insônia da verdade a abraçando. O ar ficou denso, até que ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O futuro dela,
O que restava da sua família dependia das escolhas que nunca fez. E aquela revelação apenas começava a desmoronar tudo. Então, o que somos realmente? Perguntou Rafael, a voz dele mal saindo. As palavras ecoaram na sala como um trovão. E a única coisa que Ana conseguia pensar era até onde tudo isso a levaria. O presente estava prestes a se transformar em passado, e elas precisavam se preparar para as consequências. E quando tudo parecia estar em colapso, uma luz ofuscante explodiu no centro da sala, cortando a escuridão como uma lâmina. O chão vibrou de maneira alarmante e todos se agarraram aos móveis como se a casa fosse se desintegrar sob seus pés. A mulher em vestido negro sorriu, mas desta vez seus olhos brilhavam com uma intensidade maligna. É hora de escolher, Ana, disse ela, sua voz como um eco distante. Mas a escolha não é apenas sua. Um de vocês aqui deve se sacrificar para selar o pacto. Os rostos ficaram pálidos e Ana sentiu a respiração falhar. O quê? Sacrifício? Gritou Helena, o desespero transparecendo. Vocês sempre souberam que havia um preço a ser pago. Marisa, com lágrimas nos olhos, se virou. Ana, não podemos! Mas a mulher começou a caminhar em círculos ao redor deles, como um predador em busca de sua presa. Essa é a forma de romper o ciclo. A vida de um deve ser a salvação dos outros. Ana olhou para Rafael e Lucas, e o tempo parecia parar. Uma percepção brutal a atingiu. A escolha não era apenas egoísta, era fatal. Seu olhar buscou a saída, mas estava perdida. O que ela deveria fazer? A mulher em vestido negro inclinou a cabeça, interessada. O que você vai escolher, Ana? Esse momento tem o poder de mudar tudo. E com isso, a sala se iluminou, com uma intensidade insuportável. Ana sentiu a pressão aumentar, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. A vida dela e de todos ao seu redor dependia daquela escolha aterradora. A verdade e o terror se uniram em um único grito, e a pergunta ficou flutuando no ar, untada em mistério. Quem estaria disposto a sacrificar tudo por uma chance de salvação? Ana estava paralisada, as palavras da mãe reverberando na sua cabeça. Ele não é o monstro que vocês pensam. Fui eu quem o forçou a fazer tudo isso. O coração dela parecia ter sido arrancado. Como assim? Como a mulher que sempre protegeu seus filhos podia ser culpada? E o que exatamente ela havia feito? Rafael olhou para a mãe, confuso. Do que você está falando, mãe? A voz dele tremia. Ana sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Raiva, tristeza, medo. Era como se uma bomba tivesse estourado no ambiente. O que mais estava escondido? Marisa chacoalhou a cabeça, derrubando a caixa no chão. Os papéis voaram como folhas secas num vendaval. Vocês não entendem! Era para proteger vocês. Eu não queria que nada disso acontecesse. Ela tentava se manter firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. O que poderia ser tão horrível que a levaria a fazer algo assim? Ana se agachou, tentando pegar os papéis. As palavras escritas podiam conter mais verdades. Um nome chamou sua atenção. O nome de uma mulher. Por que você nunca falou dela? Sua voz estava quase inaudível, preenchida por um desespero crescente. O que essa mulher tinha a ver com suas vidas? Marisa hesitou, como se estivesse lutando entre o desejo de falar e o medo do que revelaria. Ela
Ela era uma amiga. E seu pai? O rosto dela estava pálido, os lábios trêmulos. Fomos nós, eu e ele. Um grito rompendo o silêncio fez todos saltarem. Era Lucas, que acabara de voltar à sala, trazendo uma notícia que paralisou Ana. O pai de vocês, ele está morto. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como assim? Morto? As revelações sobre ele, agora a ideia de que ele não estava mais lá. O que tudo isso significava? Marisa se respaldou contra a mesa, a expressão horrorizada. Não, isso não pode ser. Ele estava no hospital. Eu precisei ir me encontrar com ele. Ana estava atordoada. Como você pode dizer isso? Depois de tudo o que acabamos de descobrir. O caos estava tomando conta. A verdade estava ali, exposta, como uma ferida aberta. E agora ela se sentia completamente perdida. A história de sua vida estava se desintegrando em pedaços e cada nova revelação tinha um preço. Rafael, chocando-se com a espiral de acontecimentos, perguntou: o que aconteceu com essa mulher? O que exatamente vocês fizeram? O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável. Ana podia sentir o peso da culpa pairando no ar. O olhar de sua mãe estava vazio. E a verdade parecia condená-los a um destino sombrio. Enquanto tentavam entender a avalanche de informações, uma porta nos fundos da casa se abriu com um barulho estrondoso. Todos se viraram ao mesmo tempo, o coração acelerado. Uma figura familiar e inesperada apareceu. Era Helena, a irmã mais velha que ninguém sabia que existia. Uma sombra do passado. Os olhos de Helena estavam cheios de dor e fúria. Eu não sou apenas uma sombra. Eu sou a verdade que vocês tentaram esconder. Ela avançou, cabelos desgrenhados e o rosto marcado pelo sofrimento. Sempre estivemos aqui, esperando que você enfrentasse o que fez. O ar ficou ainda mais denso. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal conseguiu sair. O que resta da nossa família? O que você fez? Helena respondeu com ferocidade. Essa vida que vocês chamam de normal foi construída em mentiras. Seu pai, sua mãe, eles não são os únicos responsáveis. Quem realmente gerou toda essa dor somos nós dois. E agora ela está voltando. Ana não entendeu. Voltando? Como assim? Nesse instante, uma onda de energia percorreu a sala. A mulher em vestido negro olhou para Helena e sorriu. Você finalmente trouxe a luz, criança. Agora todos vocês descobrirão a verdade. Com um gesto rápido, a mulher ergueu a mão e a casa começou a tremer. As paredes vibravam, o chão rangia e os papéis que Ana segurava começaram a brilhar intensamente. As imagens contidas nas cartas começaram a se desenrolar diante deles, enquanto a realidade se distorcia. Ana viu flashes da infância de sua mãe, os rostos de pessoas que não reconhecia, sussurros de promessas e juramentos de um pacto obscuro. A imagem de seu pai, não mais um homem venerado, mas um homem com mãos sujas de sangue e segredos, apareceu. E junto dele, a silhueta de uma mulher que não era outra senão a figura misteriosa que os encarava agora. Ela era o amor dele. Paguei pelo seu erro, gritou Helena, enquanto mais memórias se projetavam. Anexos de uma infância perdida e promessas quebradas apareceram e desapareceram em flashes. Ana se sentiu tonta. O que estava acontecendo?
O passado se desdobrava e a verdadeira linhagem da família era revelada. Vocês estão ligados a esse pacto. Não são apenas vítimas. Vocês são parte dele. As palavras da mulher reverberaram e algo dentro de Ana quebrou. O que mais estava escondido? O jogo estava apenas começando. Um vazio esmagador tomou conta dela. As memórias de um passado diferente passaram pela mente. E então, um grito horrendo rasgou seu peito. Lucas, que havia ficado em silêncio até então, se inclinou em dor. Não! Não pode ser! Eles me disseram que... Sua voz se partiu. Os olhos dele brilhavam de horror enquanto se tornavam vidrados. Ana olhou assustada. O que você está fazendo, Lucas? Vocês achavam que eram apenas filhos de um erro? Não, Ana. Sabe, a verdade é que sou filho de seu pai também. E isso não acaba por aqui. Ana paralisou, a insônia da verdade a abraçando. O ar ficou denso até que ela sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O futuro dela, o que restava da sua família, dependia das escolhas que nunca fez. E aquela revelação apenas começava a desmoronar tudo. Então, o que somos realmente? Perguntou Rafael. A voz dele mal saindo. As palavras ecoaram na sala como um trovão. E a única coisa que Ana conseguia pensar era até onde tudo isso a levaria. O presente estava prestes a se transformar em passado. E elas precisavam se preparar para as consequências. Nesse instante, toda a casa foi inundada por uma luz ofuscante. Os olhos de todos foram atraídos para a figura da mulher. A hora da verdade chegou, disse ela como se fosse um juiz. Mas a verdade nunca é fácil. E num movimento rápido, um fio de luz disparou em direção a Ana. A conexão era instantânea. Um choque elétrico atravessou seu corpo e ela teve uma visão. Era como se todas as memórias se misturassem. Várias vidas se fundindo em uma só. A dor, a alegria e a culpa a cercaram. Em uma fração de segundo, ela entendeu. Não só o pai havia se entregado ao pacto. Marisa estava no centro de tudo, não como uma vítima, mas como uma das criadoras desse círculo sombrio. A mulher à sua frente não era apenas uma figura doce, ela estava interligada a todos os pecados da família. Ana, com a mente girando, gritou: "Mãe, você sabia disso?" Marisa se virou, o rosto pálido. "E se eu soubesse, Ana?" A mãe respondeu, a voz dela carregada de desespero. "Eu tentei proteger vocês." "Não, fui eu quem fez o pacto. Fui obrigada, assim como seu pai. Assim como você também será parte disso." Helena, em um momento de clareza, olhou nos olhos da mãe. "Como você pode, mãe? Isso nos destruiu. Você nos arrastou para isso." E a verdade estalou na sala como um vidro quebrando. Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Era como se toda a arquitetura da sua existência estivesse em colapso. Tudo estava ligado a um pacto que todos achavam impraticável, mas que na realidade era um jogo de poder opressor. O olhar da mulher em vestido negro se tornou mais penetrante. "A verdade é que um de vocês precisa se sacrificar. Apenas um. E essa escolha deve vir do mais profundo do coração." E quando o silêncio tomou conta, a verdade mais devastadora pairou no ar. Ana, Rafael e Lucas, todos um reflexo dos erros dos pais, agora tinham de enfrentar a escolha insuportável. E ninguém sabia ao certo até onde isso os levaria.